Hello, mulherada bonita, esposas de excelência, filhas de excelência, mães de excelência, amigas de excelência, servas de Deus de excelência. Sejam bem-vindas a mais uma aula, sexta aula da nossa mentoria, com o livro Esposa de Excelência, onde nós estamos sendo guiadas, conduzidas pela Marta, autora desse livro, a refletirmos e buscarmos, da parte de Deus, um conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós estamos aqui já vencendo 6 aulas, é porque a gente está muito disposta, a aprender essa verdade, para que as escamas caiam dos nossos olhos e a gente possa desfrutar, gente, da promessa que é viver a bênção de Deus ainda nesta terra. Perguntaram para Jesus sobre a eternidade, ele falou, o meu reino já está acontecendo. Então, de fato, nós podemos ter atenção e vigilância, disciplina em buscar um conhecimento para a gente desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida. Eu sou suspeita para falar. Por quê? Porque eu amo estudar, eu gosto mesmo de buscar o conhecimento. Eu falo com Deus, Senhor, não deixa eu pagar para ver, não deixa eu passar por lutas, por vacilo, por não buscar orientação, O livro de Provérbios, ele fala, na multidão de conselhos, a sabedoria. Você sabe por que a gente busca uma mentoria? Por que a gente busca um mentor? Para que ele possa nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não enxerga. Para, junto com ele, ter uma disciplina de busca de conhecimento. Pensa, as pessoas pagam tanto os personal trainers nas academias, que é ter uma pessoa ali para te acompanhar no exercício físico. Quando você vai perguntar para uma pessoa que se dispõe a gastar um dinheiro além da mensalidade da academia, ela diz, não, porque tendo um profissional, tendo uma pessoa para me acompanhar, essa pessoa vai, além de me orientar a fazer da maneira certa, ela vai me ajudar a ter o quê? Disciplina e constância. A mentoria, ela tem o mesmo objetivo, O meu propósito é poder estar com você de mãos dadas, dizendo, não desanima, não para, continua, vamos avançar, tem mais aulas, tem mais conhecimento, tem mais visão de Deus para a nossa vida. Eu tenho percebido como que o primeiro vídeo da mentoria tem um número de visualizações e você vai percebendo que ao longo da caminhada as pessoas vão parando, elas vão desanimando, elas não têm constância, elas não conseguem colocar metas e objetivos, principalmente em relação ao conhecimento. Então, quando eu digo que eu sou suspeita para falar, é que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou apaixonada pela leitura, eu sou apaixonada por livros, eu gasto muitas horas do meu dia hoje com conhecimento, buscando entendimento da palavra, orando a Deus para que Ele abra os meus olhos, para que Ele me dê um dom. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que os dons que o Espírito Santo distribui, um deles é o dom de sabedoria e o dom de conhecimento da palavra. Então, nós devemos orar para buscar os dons de Deus, pedir ao Senhor sabedoria. No livro de Tiago diz que Ele dá de graça a quem pede sabedoria. Então, talvez o que nós estamos precisando, é nos posicionar mesmo em relação ao estudo e o conhecimento da palavra de Deus, sabendo que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Talvez a grande dificuldade, desafio que a gente tem, com as esposas nesses casamentos, com os maridos também, os homens que estiverem me escutando, veste a carapuça aí, é porque as pessoas esperam muito receitas milagrosas, palavras perfeitas ou dicas perfeitas, os 5 passos para mudar de vida, 3 estratégias para o seu casamento melhorar. As pessoas querem receitas de sucesso, gente, essa é a verdade. O povo não está disposto a estudar, o povo não está disposto a abrir mão, as pessoas não estão dispostas a recalcular a rota, elas querem continuar sendo como elas são e colher resultados diferentes. Isso aí é quase que o conto da carochinha. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. O livro de Gálatas, capítulo 6, fala que nós não podemos zombar de Deus, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí a pergunta que eu te faço, quais são as sementes que você tem plantado? Qual é a colheita que você tem feito? Se você está fazendo uma colheita bem ruim no seu casamento, eu preciso te dizer que tem semente plantada errada. Não tem como você ter feito escolhas certas, posicionamentos certos, comportamentos certos, palavras certas e está colhendo o casamento que você está colhendo. Você vai me desculpar,
Mas 2 e 2 é 4. Não tem como 2 e 2 virar 10. Então, se você tem vivido dias de luta no seu casamento, se você tem vivido momentos muito difíceis e desafiadores, e talvez por isso que você está aqui nessa mentoria, que você está buscando ajuda. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E eu creio que diante de tantos conselhos que esse livro tem trago, a gente tem discutido sobre isso, algo vai acontecer na sua vida. Agora, eu quero fazer você olhar para dentro de si, né, fazer você enxergar quais são as sementes que você plantou para você estar fazendo a colheita de hoje. E ainda que a colheita esteja ruim por causa de terceiros, de outra pessoa, lembre-se que você só entrou nesse relacionamento porque também 50% a escolha foi sua, né? Um casamento, ele é feito de 50% de um lado e 50% do outro, né? A gente não casa obrigado, ainda mais no mundo que a gente vive. Nós não fomos obrigados, né? Talvez situações aconteceram que meio que obrigou, mas não obrigou não. Porque até para chegar na obrigação houve uma decisão sua no início, né? A gente pega algumas histórias e tenta rebobinar a fita e a gente vê, né? Bem no início de tudo, lembra? Você consegue lembrar aí? Quando foi o primeiro beijo, o primeiro olhar, a primeira conversa, a primeira piscadinha, né? Então, em algum momento, você se permitiu se envolver nisso. E você, neste momento, plantou uma semente, né? Eu escuto com muita frequência mulheres dizendo que hoje, depois de 20 anos, 30 anos de casado, Rafa, eu casei errado. E aí eu falo, pois é, 20 anos já se passaram, 30 anos se passaram, bora recalcular essa rota, bora ter novas sementes, vamos plantar novas sementes para daqui mais 20 anos você está fazendo uma colheita diferente. Aí eu vou falar, meu Deus, mais 20 anos? Você não está querendo plantar semente agora e colher daqui 3 horas. Elas querem. Vocês acreditam? Vocês acreditam que elas querem? Elas falam assim, Rafa, mas ontem eu levantei cedo, eu fiz um café da manhã pro meu marido. Você acredita que ele nem comeu? Então elas querem levantar cedo, fazer o café e quer colher às 9 da manhã. Aí eu digo, então, talvez você não colha às 9 da manhã. Talvez você colha daqui 1 ano. Talvez você colha daqui 2 anos. Talvez você colha daqui 5 anos. Mas o fato da colheita demorar a acontecer não significa que você não deve plantar a semente hoje. Porque daqui 5 anos você vai estar colhendo o que você está plantando agora. Então, bora plantar diferente hoje para você tentar fazer essa colheita o mais rápido possível. E a gente também precisa lembrar que a semente, ela cai na terra. Você já plantou uma árvore, você já plantou uma flor, qualquer coisa. A semente, ela cai na terra e ela tem que morrer. E depois que ela morre, aí sim ela começa a germinar. E aí ela vai dando os brotinhos, e ela vai saindo para fora. E aí ela vai brotando, brotando, brotando até que vire uma árvore, né? Você também precisa entender que todo fruto, ele precisa de um processo de crescimento. Então, quando eu falo que as pessoas estão querendo fazer ações hoje, para já colher hoje ainda, antes da meia-noite já quer fazer colheita, isso é quase que impossível, né? Entenda que mudar exige paciência de resultado. Entenda que mudar exige perseverança e persistência de resultado. Porque você não vai fazer colheitas imediatistas, porque isso não existe. Então, para de criar na sua cabeça algo que é irreal, né? Eu brinco muito com as mulheres. Gente, mulher tem mente fértil. Mulher, eu falo que a cabeça da mulher, ela realmente tem que ser estudada. Por quê? Porque a mulher, ela cria o cenário ideal, mas aí eu tenho que ir lá e furar a bolha. Puf! O cenário ideal, ele não é real. Que frustrante. O cenário ideal, ele não é real. Então, você precisa entender que a realidade é, hoje você está fazendo colheitas de sementes passadas, mas agora as escamas estão caindo nos seus olhos, agora você está aprendendo, você está buscando a Deus, Deus tem te dado sabedoria, Deus tem te mostrado que o caminho é muda eu, Senhor. Cadê o nosso grito de guerra? Muda eu, rei, 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 rei. Nó, Rafa, entendi. Tá. Depois de entender, processo de ação. Entendimento, ação. Então, tá. Então, a semente que eu plantei ano passado, eu tô colhendo agora. Leva um tempo.
levam um tempo. Tem pessoas que falam assim, Rafa, eu me converti no meio do ano passado. Ou seja, tá fazendo aí um ano que a pessoa está nesse processo de mudança, né? Beleza. Agora, depois de um ano, você acredita que meu marido disse que tem visto mudança em mim? Quando você aceitou Jesus e começou sua caminhada, ninguém viu nada. Pelo contrário, você teve rejeição, seu marido te criticou, ele falou que você agora é fanática, que você é doida, que tá demais. E aí primeiro vem a negação, vem a crise e a rejeição. Você persevera, você permanece, você continua. Chega um momento que ele começa a olhar diferente. Chega um momento que ele começa a perceber mudanças. Depois de um ano perseverando, um ano de luta, um ano tentando, um ano correndo atrás. Aí que ele começa a ver. Um ano vendo, e aí ele fica te observando. Ele fica olhando o que você vai fazer. Olha, ela não brigou, não ficou com raiva, não bateu boca. Ficou calada. E aí passa mais um ano, ele só te observando. Depois de um ano te observando, já deu 2. Aí ele fala, eu acho que eu vou com você. Aí ele aceita um convite seu. E aí ele começa a ir. Um ano, indo uma vez, falta 10, vai mais uma, falta 20. Aí deu 3 anos. Depois de 3 anos ele fala, uau, achei que esse trem não ia durar nada, não é que durou. Só que aí o Espírito Santo começa a convencê-lo, a tocar nele. E aí as coisas começam a surgir. E as suas orações começam a romper. E você nesse processo todo, amadurecendo, crescendo, perseverando. Senhor forjando seu caráter, Deus passando na peleira. E Deus fala, não é sobre o outro, é sobre você. Para de agir em cima do que o outro faz, do que o outro diz. Muda você. É sobre você e eu. E aí você vai para intimidade com Deus, você vai viver seu particular com Deus. E aí a história vai sendo mudada. E tudo se faz novo. E a Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e que tudo se faz novo. E aí ele diz que a gente se torna uma nova criatura. O velho homem morre. E você nasce uma nova pessoa espiritual. Lá em João, Jesus conversando com Nicodemos, ele fala, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aí você tem um encontro com o Espírito Santo. E aí você começa a preencher os vazios do seu coração. E você muda como ser humano, você é curado, você é liberto, você é transformado. Você vira uma outra pessoa. Você começa a viver o propósito de Deus para sua vida. Então tudo isso que eu vou narrando é uma construção da caminhada com o Senhor, né? Agora, a pessoa imediatista que quer colher resultado rápido, aquela pessoa que cria expectativa como se uma mentoria como essa fosse 5 passos para mudar seu casamento, isso é mentira, isso não é real. Eu não estou aqui para te dar promessas, né, de que seu casamento vai ser transformado, que o divórcio vai ser resgatado. Eu não estou aqui para te dar promessas de soluções de problema. Eu estou aqui para te dizer que em Cristo, nova criatura você se torna, as coisas velhas ficam para trás e Deus começa a escrever uma nova história e eis que tudo se faz novo. Em Cristo, se você entender que é Cristo na sua vida que muda a sua história, você pode desfrutar das promessas de Deus para você e fazer colheitas no futuro daquilo que você está disposto a morrer hoje. Bora pegar o cafezinho? Por aqui são 3 horas da tarde, vocês sabem que eu gravo sempre a aula da mentoria na parte da tarde. E hoje nós estamos entrando para o capítulo 6. Então pega seu livro, quem tem o livro aí, abre no capítulo 6. Eu vou tentar ser um pouco resumida para a gente tentar fazer a aula mais sucinta. Então quem quiser, leia o capítulo, né, na íntegra, estude você aí e vai acompanhando, né, as minhas falas como um complemento, né, para que você possa ser guiado aí no estudo. O capítulo 6 vai falar o que a esposa deve entender sobre o seu papel. Esse era o momento que eu estava aguardando com muita expectativa. Falar sobre o papel da esposa. Isso aqui é muito bom. Quando eu tinha empresa, eu aprendi numa mentoria que eu fiz de negócios, todas as vezes que eu fosse contratar um funcionário para trabalhar na minha empresa, eu tinha que pegar o cargo e escrever esse cargo como o que eu esperava dessa pessoa, o que eu esperava que o funcionário fizesse, qual era a função. Então, o meu gestor, ele me ensinou o que?
escrever tudo e todas as vezes que eu fosse contratar, eu apresentava isso por escrito para o funcionário, para ele ser contratado consciente dos deveres, né, daquilo que a empresa deveria fazer por ele e aquilo que ele deveria fazer para a esposa. Muito bem explicado, esse funcionário ia assinar um consentimento, um acordo, um entendimento daquilo que a empresa esperaria do serviço dele. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu me lembrei disso e eu falei assim, meu Deus, quando a gente casa, a gente tinha que ter um papel do marido, papel da esposa apresentado, igual quando eu contratava os funcionários da empresa, e que os dois, na hora de assinar o casamento civil, né, que a gente vai lá na ata e não assina o casamento civil, a gente assinaria o consentimento de que, não, eu entendi o papel da esposa e o papel do marido, não, tá entendido, vamos assinar, porque concordamos. Seria tão mais fácil e talvez evitaria tantos problemas. Só que o pessoal não está fazendo nem curso de noivo, gente. O BO é que nem o curso de noivos que as igrejas costumam oferecer, os casais não fazem. Então, de fato, além das pessoas não estudarem para casar, elas não se preocupam em saber o que Deus pensa do casamento, né, que foi a aula número 5 passada, que Deus tem um propósito para o casamento, que propósito que é esse? As pessoas se casam sem saber o que Deus pensa ou espera do casamento, né? E as pessoas também entram no casamento sem saber nem qual que é a sua função. Então, o que a gente vê? No final, uma grande confusão, porque existe uma inversão de papéis. A mulher está fazendo o papel do homem, o homem está fazendo o papel da mulher, e isso tem virado uma bagunça. Não só entre os dois, como com os filhos, porque os filhos não têm referência masculina do pai e também não têm referência feminina da mãe. Então, os filhos estão crescendo com a cabeça muito bagunçada em relação a isso. O casamento entre os dois está uma bagunça, um conflito louco, né? Porque um quer mandar no outro e aquela cobrança excessiva. E eu fico imaginando que realmente é muito difícil você querer continuar nesse casamento vivendo nessa bagunça. Ninguém nessa vida consegue viver na bagunça, gente. Ninguém. Todo mundo fica louco, fica fadigado, né? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus organizado. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver como Deus criou o mundo. E a Bíblia diz que cada dia Deus criou algo específico. Ele foi muito detalhista em tudo que ele criou, né? Ele escolheu cada dia uma coisa diferente, tudo no seu tempo. E Deus ainda conseguiu descansar. A Bíblia diz que quando ele termina de fazer a criação, ele olha para tudo e fala, ficou muito bom, agora eu vou descansar, né? Então, no 7º dia, ele descansou. Então, Deus é um Deus de organização. E quando ele cria, ele nos cria a imagem e semelhança dele. Nós vamos falar sobre isso aqui. Quando a gente é criado a imagem e semelhança, que da mesma forma que ele é um Deus organizado, a gente também gosta de organização. Só que a falta de entendimento dos papéis de cada um no casamento tem feito essa bagunça toda e ninguém está suportando ficar no meio dessa confusão. O marido não suporta a casa que ele tem que habitar, ele quer ficar só na rua, ele quer ficar só com os amigos. Por quê? Porque com os amigos não tem essa bagunça que é com a esposa dentro de casa, com os meninos gritando. Os filhos não têm disciplina, os filhos não têm hora para ir para a cama, a casa é aquela zona, dá 11 horas da noite, aí que a mulher vai levantar do sofá, largar o celular para preparar uma coisa para comer, aí quando vai ver tá jantando é meia-noite, dorme todo mundo com a barriga, passa até mal na madrugada, é pesadelo porque tá de barriga cheia. Gente, é uma bagunça, não sabe seguir horário, não tem rotina, é uma bagunça. Sua casa é assim? Deixa eu fazer uma pergunta. Sua casa é assim? Como que você dá conta de morar nessa casa? Você não fica louca? Fico rápido. Fico louquinha, já tô louca, tô pirando, tô tendo que tomar até remédio. Não, é de se esperar. É de se esperar que você ficasse louca mesmo. Agora eu entendo porque que você grita. Agora eu entendo que você dá sua surtada. Ah, eu tô louca. Agora eu já entendi porque que você grita, porque que você briga, porque que você fica louca. Agora eu entendo porque que você tá esgotada, que você não tem força pra mais nada. Tá explicado. Os papéis estão invertidos, as coisas estão fora do lugar e você não está se dando conta disso. Então, bora lá, vamos ler o capítulo 6 e entender qual é o papel da esposa excelente, da mãe excelente, da serva excelente. E você pode colocar esses princípios em todas as áreas da sua vida. A Marta começa falando sobre o trabalho em equipe, a importância de todo mundo vestir a mesma camisa e entender que nós somos do mesmo time.
ela colocou muitos versículos bíblicos e ela pôs muitos detalhes aqui, que se eu for ler tudo, nós vamos fazer 2 horas de aula, 3 horas de aula. Então, o ideal é que você tenha esse livro, que você compre o seu livro, risque, circule. Se você não está em condições de comprar hoje, né, você vai acompanhando comigo por aqui, que você vai conseguir acompanhar também. Eu só não vou ler na íntegra, então, para quem tem o livro, depois vocês vão ler tudo para vocês entenderem. Ela começa no início contando a história do filho dela, que era bombeiro, né, e paramédico, e que tem um acidente, um acidente de carro, e eles vão socorrer um jovem. Ele entra debaixo do carro, no meio das ferragens, para tentar tirar esse jovem lá de dentro. Quando ele olha, ele começa a ver que tem gasolina pingando, tem toda uma equipe em volta, todo mundo junto com ele, e ela deixa que, sim, bem claro que o objetivo deles, eles tinham um alvo, e o alvo era salvar aquele jovem sem machucar o filho dela, o bombeiro David. Então, é muito interessante, né, porque ela traz essa história onde todos colaboravam para que o alvo, que era salvar aquele rapaz, acontecesse, né? Então, ela traz o exemplo do bombeiro, ela fala, olha, tinha uma equipe, tinha mais pessoas, tinha polícia, né, tinha um acidente e todos colaboravam, todos entendiam que eles eram um time. E ela fala assim, ó, o trabalho em equipe, ele é crucial numa situação de emergência. Cada um que fazia parte do grupo de emergência sabia a sua tarefa naquela noite. Eles entendiam o seu papel de forma individual. Um era o socorrista, o outro era o que ia mexer com a ferragem, o outro ia apagar o fogo. Cada um tinha uma função individual. E eles sabiam que, ainda que cada um fizesse uma função, eles eram um time e uma equipe. E aí ela fala, funcionaram juntos como um time, tendo um alvo em mente, um bom resultado para a vítima e para o David, que era o bombeiro que estava no meio das ferragens. Assim como o corpo de bombeiro designa funções, Deus também designou um papel particular para a esposa, para o marido e para os filhos dentro da família. Cada um tem um papel. Nós precisamos lembrar que nós somos um time. Os filhos são um time junto com os seus pais, os pais são um time junto com os seus filhos, a esposa é um time com o marido e o marido é um time com a esposa. Então, o que a gente percebe muito nos casamentos é que parece que a esposa e o marido estão cada um torcendo para um time diferente. É como se ele vestisse vermelho, ela vestisse azul e esse fica dando murro um no outro, porque eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Então, nós temos que lembrar que nós somos do mesmo time. A gente usa um exemplo muito legal sobre essa visão de time, que é o jogo de tênis e o jogo de frescobol, que é aquele que a gente joga na beirada do mar com a bolinha. São 2 jogos com raquete, 2 jogos com bolinha e 2 jogos com times, cada um de um lado. A diferença do frescobol para o tênis, gente, é que no jogo de tênis, você joga a bolinha para que o parceiro do outro lado erre. Você ganha ponto no tênis quando o seu parceiro, quando o outro erra a bolinha. Então, se eu jogar a bolinha de um jeito que ele não vai conseguir pegar, eu ganho ponto. Tem muito casamento assim, não tem, gente? Tem muita esposa jogando bolinha pro marido errar. Tem muita esposa torcendo, tomara que dê errado, porque eu avisei. Sabe o que é isso? Jogo de tênis. Se você fica torcendo pro seu marido ter prejuízo, pro seu marido sofrer, pro seu marido dar cascada na parede, porque ele não te ouviu e você fala, tomara que dê errado. Eu quero te dizer que você está jogando uma partida de tênis com ele. Você joga a bolinha para o outro errar. Porque se ele errar, você se sente vitoriosa. Mas o jogo de frescobol, ele é diferente. Quando você vai para a beirada da praia, você vê muitas pessoas jogando um joguinho na beirada do mar. Esse jogo, ele tem o objetivo de fazer o parceiro acertar a bolinha. Então, eu tô com a minha raquete, o Pedro tá com a raquete dele, eu jogo para ele, observando o peso da bolinha, a distância que nós estamos um do outro, para que ele acerte do outro lado. Então, eu ganho ponto quando ele acerta. Então, o frescobol é, pá, eu mando para ele pá, manda para mim, eu pá, mando para ele pá, manda para mim. E nós ganhamos pontos de não deixar a bolinha cair. Todas as vezes que eu mando e ele acerta, nós nos tornamos o quê? Vitoriosos e vencedores. O casamento ideal, o casamento pela perspectiva de Deus, é o casamento do frescobol.
É o casamento onde a gente se esforça para o outro acertar, a gente se esforça para o outro ganhar, para que ele consiga acertar a bola. Então, se eu estou vendo que meu marido vai tomar uma decisão errada, eu sou auxiliadora, eu sou a que orienta, a que ajuda, a que conduz ele na tomada de decisão certa. Então, Deus ele deu para a mulher habilidades que o homem não tem. Você vira para o homem e fala assim, pega a manteiga na geladeira, ele revira a geladeira e não acha manteiga. Você no escuro abre a porta da geladeira sem olhar e encontra a manteiga. Então, as habilidades da mulher são diferentes da habilidade do homem. Em contrapartida, o homem ele tem dinâmicas, ele tem força, ele tem físico, capacidade de não se magoar facilmente, né? Você pode ver que enquanto as mulheres são mimimi, as mulheres se magoam fácil, mulher dá confusão demais, gente. Põe um monte de mulher no mesmo lugar que dá B.O. Homem é muito mais seco, mais durão, e eles são mesmo. Por quê? Porque Deus fez eles assim. Então, é um equilibrando o outro. Se o homem é mais seco, a mulher é mais amorosa. Os filhos conseguem ter equilíbrio. Porque se os dois são muito chorões, os dois são muito sentimentais, os dois são muito mole, os filhos sofrem consequência com isso. Uma casa extremamente desajustada. Então, o homem tem características que equilibram as características da mulher e os dois se completam formando um time e todo mundo ganha. Entendido essa primeira parte, entender que o foco de Deus e a perspectiva de Deus para o casamento é que a gente viva em unidade. Nós falamos isso na aula 4, que foi a aula sobre a esposa deve aprender sobre relacionamento. Lá, ela trouxe que existe um padrão de Deus sobre o relacionamento. Nós estudamos isso na aula 4. Deus tem um padrão. Qual padrão? A unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um exemplo para nós de unidade. Então, nós já estudamos isso. Na aula 5, ela fala, Deus tem um padrão de relacionamento, e ela fala, Deus tem um propósito. E na aula 6, Deus tem um papel. Então, pela perspectiva de Deus, nós precisamos entender como que ele constrói, né, essa visão do casamento, enquanto como se relacionar, qual é o propósito e quais são os papéis. Ela coloca 5 pontos da visão de Deus, a perspectiva de Deus a respeito desse casamento. Vocês vão ver que tem umas 3 páginas, muitos textos bíblicos. Leiam os textos bíblicos, porque eles são referências aí do marido foi criado, a esposa foi criada, o que é papel de cada um. E eu vou tentar fazer um resumo aqui para vocês. Primeiro ponto que ela coloca, ela põe 5 pontos. O primeiro é, o homem e a mulher são criações de Deus. Então ela coloca Gênesis 1, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus fez o homem e a mulher, né, a imagem de Deus com características que Deus tem, e ele forma o homem do pó da terra, né? Homem e mulher ele criou. O segundo ponto que ela traz para a gente entender essa questão dos papéis é, o homem foi criado primeiro. Nós já falamos isso, acho que foi na primeira ou na segunda aula, sobre, né, a esposa de excelência, quem encontrará, e eu falei um pouco sobre isso, sobre a criação do homem e da mulher. Deus cria primeiro Adão. Adão estava lá lindo, dando nome para os animais, você vai chamar leão, você vai chamar o que ele foa, você vai ser o galo, cocoricó, e você vai ser o que o piu-piu, pitiu-piu-piu, e a Bíblia fala que Deus deixou com que Adão desse nome para os animais. Porém, Deus olha, e a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Deus olha para o homem e fala, farei para ele uma auxiliadora, uma companheira, alguém que vai estar do lado, alguém que vai ajudá-lo. Então, a gente precisa entender que Deus cria o homem e a mulher, e segundo, que o homem foi criado primeiro. Então, isso te ajuda a entender a hierarquia da criação de Deus. Deus é organizado, lembra que eu já falei isso? Ele é um Deus que equilibra as coisas, que se organiza as coisas. Então, Deus está no ponto da pirâmide, depois vem o homem, depois vem a mulher. O terceiro ponto que ela põe sobre a visão de Deus para o casamento é, os dois foram criados? Foram. Mas o homem foi criado primeiro, isso tem que ficar muito claro. E terceiro ponto, a mulher foi criada para o homem e não o homem para a mulher. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 9. Nesse texto, e eu vou ler ele porque eu acho ele muito importante para esse entendimento. Nesse texto, a Bíblia diz o seguinte, por ser ele imagem e glória de Deus,
Mas a mulher é a glória do homem. O homem é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher, 1 Coríntios 11, do 7 ao 9. A mulher é a glória do homem. Ponto. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Aqui está falando de onde a mulher saiu. A Bíblia diz que Deus coloca Adão em um sono profundo e ele tira da costela de Adão a mulher e faz a mulher. Então, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ponto. Continua. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. A mulher não estava no jardim, carente e solitária, e aí Deus falou, não é bom que ela fique sozinha, porque ela está muito carente. Parei para ela um companheiro. Não. A Bíblia diz que o homem não foi criado para a mulher. E sim, versículo 9, a mulher foi criada por causa do homem. Então, isso precisa ficar muito claro, porque as mulheres, o mundo que a gente tem vivido, a mulher ela está subindo acima do homem, né? Então Deus cria um padrão, Deus cria, a Bíblia é muito clara que há um padrão, mas eu não concordo. Mas a Bíblia não é para você concordar. Deus não pediu sua opinião, gente. Então eu acho que Deus tinha que vir como voz de trovão e falar para a humanidade que não quer concordar. Aqueles barulhão e falar, não pedi sua opinião. Porque as pessoas acham que a palavra de Deus está em xeque de opiniões, de concordância delas ou não. E não está. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Escrita, definida e avisada. A diferença não é você concordar ou não, porque se você não concordar, não vai mudar nada. O fato de você não concordar não muda o que Deus criou, não muda o que Deus estipulou e não muda o que Deus pôs como regra. O que muda? Você não cumprir a palavra e se tornar um pecador e desobediente. Porque a pessoa que não cumpre a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é pecador e que o salário do pecado é a morte espiritual. Então, a gente sabe que a desobediência gera maldição, mas a obediência gera bênção. Então, quando a Bíblia deixa muito claro um padrão, houve um padrão. Aula 5, aula 4, assista essa aula, que a esposa deve entender sobre os relacionamentos. Deus criou um padrão. Tem a forma certa de fazer, de se relacionar. E esse padrão é, Deus está na ponta, o homem foi criado para glorificar a Deus, e a mulher abaixo do homem, ela foi criada para glorificar o homem. O homem não foi criado para a mulher, para satisfazer a mulher, para dizer, diga minha princesa, qual é o desejo que você tem hoje? Porque tem mulheres que elas estão vivendo casamentos achando que é a Cinderela e que o príncipe, o marido, vai ficar realizando desejos. Ai, porque eu tô com desejo de passear. Ai, hoje eu tô com vontade, com desejo de comer uma picanha com fritas. Eu quero sair dessa casa porque eu não aguento mais essa vida de dona de casa, eu tô me sentindo presa, eu quero ver a rua e o marido tem que realizar as vontades. Ai, porque eu quero comprar uma roupa nova, porque eu tô angustiada, eu tô triste, o marido tem que ir lá comprar roupa nova. Tem mulher vivendo casamentos dessa maneira, onde o marido, ela casa para ser feliz. Elas falam comigo assim, Rafa, mas eu não tô feliz nesse casamento. Aí eu respondo, mas quem disse que a felicidade é isso? Que você tá pensando que é, não é isso que é felicidade. A presença de Deus é que traz alegria e felicidade, não é o casamento, né? Então a gente tem um conceito errado disso. E as mulheres, elas estão casando com a ideia de que o marido tem que fazê-las felizes. Quem tem que te fazer feliz é Deus, Jesus e o Espírito Santo. É essa a questão. Deus preenche sua alma, Ele preenche seu coração e Ele traz felicidade plena, paz que excede o entendimento. O livro de Filipenses capítulo 4 fala, e a paz de Deus vai guardar minha mente e meu coração. Então, vem dele a paz que pode me suprir e me guardar e me preencher. O marido não foi criado para satisfazer desejos de mulher. A mulher foi criada para satisfazer os desejos do homem,
e mesmo que você me ache louca e absurdamente errado dizer isso é bíblico, isso é o que está escrito na palavra, e você gostando ou não, sendo feminista e querendo ser a líder e vencer e romper no mundo, deixa eu te dizer, baixa a bola um tiquinho, porque o resultado das mulheres líderes demais, o resultado das mulheres feministas demais é destruição. Eu não conheço uma mulher feminista que vive princípios de Deus, que vive casamento onde o marido é o líder e ela se submete, onde ela honra a Deus nos princípios que a Bíblia estipula e que o casamento é bem sucedido, que o casamento é uma bênção. Normalmente eu vejo até casamentos que dão certo, mas o marido é um pau mandado da mulher, essa é a verdade. Eu conheço exemplos que eu convivo de mulheres que defendem o feminismo e elas até vivem um casamento legal. Não vou dizer que elas têm um casamento ruim, porém é legal porque o marido não tem voz. O marido aceita ela mandar, o marido se cala e eles vivem. Então dá certo, né? Ela manda, ele obedece e vai colher um desajuste. Primeiro, está em pecado porque está fora do padrão de Deus, né? Então já está vivendo em desobediência. E a Bíblia diz que a desobediência gera maldição. Então, em algum lugar, isso vai refletir. Talvez isso vai... Às vezes, até os dois lidam bem com isso. Mas, às vezes, essa inversão de papéis vai resultar nos filhos. E aí, os filhos vão crescer e na adolescência e na juventude, isso vai refletir talvez 15 anos para frente, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela diz que o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Ponto final. O quarto ponto é: o pecado trouxe domínio e disputa entre marido e esposa. Trouxe disputa. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. O seu desejo, mulher, o desejo de controlar as coisas, o desejo de mandar, o desejo de fazer as coisas do seu jeito, será para o seu marido, e o seu marido te governará. Ele terá poder sobre você. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus no Éden, comendo o fruto que Deus falou para não comer, Adão tem o castigo do homem e Eva recebe o castigo da mulher. E um dos castigos que Eva recebe ali é sobre o desejo, sobre ela poder ter esse desejo de controle. E ele fala, você mulher não terá mais o controle, o seu controle será agora para o seu marido e ele vai governar você. Então o seu marido vai ter poder sobre você. Então isso foi um dos castigos, né, que Eva recebeu, que ficou para todo mundo, né, porque a queda do homem no jardim do Éden, ela vem até os dias de hoje, né? Se a gente não se arrepender, se a gente não buscar Jesus, ele veio para fazer a ponte de novo entre nós e Deus. Ele veio para ser o legislador, o salvador, aquele que iria nos conectar novamente com o Pai, né? Então, em Cristo, nós vencemos, né? Todo dia morremos para nascer, para Cristo viver em nós. E ele fala que a queda, né, do pecado trouxe para dentro do casamento um jogo de poder. E a gente vê muitos casamentos, né, vivendo dessa maneira, onde maridos e esposas, eles querem um dominar o outro. E ela fala aqui, ó, uma vez que ambos procuram dominar um ao outro. Então, o pecado entrou na terra, o pecado veio sobre o coração e a mente do ser humano, e maridos e esposas começaram a viver em pé de guerra. Não foi isso que Deus criou, não foi esse o plano de Deus, mas o coração do homem é obstinado, né? Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 6, ou 6:5, diz que viu Deus que a mente e o coração do ser humano é sempre somente para o mal. Então, resultado da queda do homem e do pecado foi um jogo de poder e um domínio um sobre o outro. O quinto ponto, para a gente encerrar essa primeira parte, é: o marido, ele é o líder do lar. O exemplo que a Bíblia traz sobre essa liderança é o mesmo exemplo de Cristo com a igreja. Então, a Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja e quando ele morreu, ele se colocou ele deu a vida dele pela igreja, né? Então, Cristo cuida, Cristo se sacrificou, Cristo nutre a igreja e Cristo ama a igreja. E como que a igreja devolve isso? Como nós, enquanto filhos de Deus, né? Se Jesus morreu por mim, como que eu agradeço a morte dele na cruz? Como que eu me comporto? Enquanto igreja, eu
pego tudo que Jesus fez por mim e eu vivo uma vida que honra a Jesus. Eu vivo uma vida que glorifica a Jesus. Então, tudo que eu faço é para engrandecer a Deus, é para glorificar a Deus, é para obedecer a Deus. Eu vivo uma vida que honra ao sacrifício de Jesus e eu me submeto à autoridade de Jesus. Então, quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, eu me coloco como servo, eu passo a ter uma vida que honra a Ele e eu me submeto. Então, eu me submeto à autoridade de Jesus. Esse é o exemplo que a Bíblia traz para o casamento. Ele fala, o marido deve dar a vida pela sua esposa, ele cuida da esposa, da casa, da família, ele se sacrifica pelo lar, pela família, é dever dele nutrir essa família e ele deve amar essa família, mais que tudo. Como Jesus fez com a igreja, o marido deve fazer com a sua família e com a sua esposa. Esse é o papel do homem, que talvez o que está faltando aí é os homens entender também esse papel. Eu entendo, mulheres, que é muito difícil se submeter a um homem que não cumpre o seu papel, né? Realmente, é muito difícil se submeter, ser uma mulher submissa, uma mulher que honra, se o marido não dá a vida pela esposa. O marido trai, o marido mente, o marido abandona. A questão é, a gente é que tem que escolher um marido certo. Então eu vejo muitas mulheres que hoje estão aprendendo que o papel dela é se submeter, glorificar e honrar, mas ela fala, mas é muito difícil, meu marido não é crente, meu marido não ama a Deus, meu marido só faz coisa errada, e como que eu vou viver esse papel com um marido assim? Muito difícil. Não estou falando que isso é fácil, não. Mas o fato dele ser um pecador não te dá o direito de não cumprir o seu papel. O fato dele viver de forma errada não fala para você que você também tem que viver errado. Não é porque ele vive errado que você também tem que viver errado. Então, se ele não cumpre o papel, você também não cumpre. Desobediência, imaturidade. A Bíblia diz que nós é que temos que aprender a escolher certo. O que seria o ideal? Quando você vai se casar, você escolher um marido que vai cuidar de você, que vai dar vida por você, que vai nutrir você, que vai amar você. Um marido que ame mais a Deus e honre mais a Deus que você. Ele tem que fazer o papel da igreja com o Senhor. Porque a Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao marido, mas a Bíblia diz que o marido deve se submeter a Deus. Então o grande problema é porque você se casou com um homem que não se submete a Deus. O grande problema é que na hora de escolher o marido para casar, você não se atentou para aquilo que era a parte mais importante. O que o marido tinha que ter não era dinheiro. Você não tinha que olhar se ele tinha casa própria, se ele tinha carro, se ele tinha dinheiro, se ele tinha rostinho bonito. Não era isso que você tinha que olhar, mas é isso que as mulheres estão olhando. Não, ele tem um bom emprego, posso casar. Não, ele já tem casa, já tem apartamento, não vão pagar aluguel, vão casar. Elas colocam em xeque a decisão de casar é se o homem tem casa própria, se o homem tem emprego, se o homem tem um rosto bonito. Só que não é isso que... Você não vai se submeter ao rostinho bonito, você vai se submeter a um coração dele de honrar a Deus em primeiro lugar. Só que aquilo que deveria ser o ponto de partida não está sendo levado em consideração, as pessoas não ligam, isso é só um detalhe. Não, Deus, depois ele vai se converter, não, depois ele muda, não, eu vou levar ele para a igreja. Eu tenho ovelhas minhas que a gente ensina isso aqui todos os dias e sabe o que elas falam para mim? Não, Rafa, ele não é crente, ele não é cristão, mas eu vou converter ele. Não, não é assim. O princípio é, mulher, se submeta ao marido, porque o marido se submete a Deus. Se ele se submete a Deus, você pode confiar em submeter ele, porque ele se submete a Deus e você se submete a ele. Ele submete a Deus. Olha, o movimento é esse. Então, não, Rafa, eu fiz tudo errado. Pois é, não é que fez? E agora? E agora é o fato do seu marido não ser crente, do seu marido não ser um homem de Deus, do seu marido não se submeter a Deus, não te dá o direito de você também não cumprir o seu papel. Então, o que a gente aprende com a Bíblia? Faça o seu papel e deixa que com Deus ele vai prestar conta. Seja uma esposa excelente, seja uma esposa que cumpre o papel, seja uma esposa submissa, uma esposa que honra, uma esposa que entende que você foi criada para glorificar seu marido. Porque a Bíblia diz. E se comprometa com a palavra. Você não vai fazer porque ele merece, você vai fazer porque você é comprometida com a palavra. Você vai fazer o seu papel não é porque o seu marido merece,
Você vai fazer o seu papel porque você se comprometeu com a palavra de Deus. Ainda que isso te custe toda a sua vida. Rafa, dura essa palavra, é mesmo. O marido é o líder da sua casa, ele tem o papel de cuidar, de dar a vida dele por você, de nutrir você, prover na sua vida e te amar. E você, o seu papel, glorificar o seu marido, honrar o seu marido e se submeter a ele. Então nós vamos agora para a última parte e a mais importante, talvez, ou melhor, não, os dois são importantes. Alguma lista que ela coloca aqui, ó, no livro, essa página toda, é uma lista de algumas maneiras que a esposa tem de honrar o seu marido. O famoso honre o marido. Como ser uma esposa que honra o marido? Tem muitas mulheres que falam assim, tem como você me dar algum exemplo na prática? Tem como você me explicar um pouco melhor? Porque tem mulheres que não conseguem entender, mas como que eu... Tá, mas como que eu vou saber se eu honro ou se eu não honro? Então, vamos para a prática. Na página 68, a Marta coloca. Um exemplo. Pergunte para o seu marido. Quais são as metas dele para a semana? Meta. Não, meu marido tem meta não. Amor, como que está a sua agenda essa semana? O que você está pensando em fazer? Você tem algum planejamento? Como que estão seus clientes? Como que estão seus horários? Quais são as suas metas? Segunda pergunta. Pergunta para ele. Como eu posso te ajudar a alcançar as suas metas? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu vou adiantando alguma coisa para você? Você quer que eu deixe seu uniforme arrumado? Te ajuda a deixar o seu uniforme separado, porque você acorda 4h30 da manhã, você vai sair assim? Te ajuda se eu deixar tudo já separado para você, sua meia, sua cueca, o sapato? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar a cumprir a meta da semana? Não, essa semana eu tenho que arrumar alguma coisa do carro, eu tenho que buscar uma chave, eu tenho que ir no fórum buscar o documento. Você quer que eu vou lá buscar isso para você? Porque eu já adianto. Então, sabe como que você honra seu marido? Se importando com a agenda dele, se importando com as tarefas que ele tem para fazer, se colocando à disposição de ajudar ele com essas metas, com essas tarefas. Terceiro, pergunte, há algo que eu possa fazer a fim de tornar as coisas mais fáceis para você? Aí você para, olha para mim e fala assim, eu tenho 20 anos de casada e eu nunca perguntei essas 3 perguntas. Tadã! Bingo! Tá vendo como que você tá precisando melhorar na vida? Tá vendo como que você tá precisando agilizar o quê? O que é ser uma esposa de excelência? Pergunta para ele. Eu posso tornar as coisas mais fáceis? Gente, eu vou ser bem sincera. Uma esposa que faz isso aqui, muito difícil um homem não dá valor. Uma esposa que faz isso aqui, o marido dá beijinho? Dá. Quarto ponto, seja organizada na limpeza da sua casa, nas compras do supermercado, na lavagem das roupas, fazendo uma comidinha. Faz uma comidinha que ele gosta, sabe? Faz um feijãozinho novinho, o marido gosta de um feijãozinho novinho. Gente, arroz, você gasta 10 minutos pra fazer um arroz. Faz um pouquinho, aí quer fazer aquelas paneladas e comer arroz velho a semana inteira. Faz um arroz novinho. Enquanto você cumpre as responsabilidades dadas por Deus, o seu marido está livre para fazer o trabalho dele. Tem mulher que só o marido faz compra para o supermercado. Pega você, maravilhosa, e vai você para o supermercado fazer a compra. Entendeu? Deixa ele livre para ele fazer o trabalho dele. Outro ponto, todos os dias, guarde um pouco da sua energia para o seu marido. Tem mulher que só dá toda a energia dela para os filhos. Os meninos sugam toda a força. É como se o menino pegasse, sugasse toda a força da esposa. Guarda um pouco dessa energia para o seu marido. Escuta o conselho da pastora. Guarda a energia para o marido. Outro ponto, dê prioridade sobre as crianças. Dê prioridade ao marido sobre as crianças, os parentes, os amigos, o trabalho, estudo bíblico. Tipo, deixa ele saber que ele é prioridade. Deixa ele sentir que ele é mais importante do que os filhos. Você tá louca? Meus filhos é tudo pra mim. Pois você tá errada. O marido vem antes dos filhos. Você deve amar mais o seu marido do que os seus filhos. Você tá louca. É isso que a Bíblia ensina. Você é uma carne com ele. Como que você não ama metade do seu corpo? Você tem que amar metade do seu corpo. Dê prioridade. Deixa ele saber que ele é mais importante que a igreja, que ele é mais importante que sua mãe. Tem mulher que deixa bem claro, não, eu vivo sem meu marido, mas eu não vivo sem minha mãe. Errado, pecado.
O marido tem certeza, não, se eu morrer, ela vai sofrer, mas se a mãe dela morrer, ela sofre muito mais. O marido tem convicção que sua mãe é muito mais importante que ele. Isso está errado. Isso é desonrar o seu marido. Você honra o seu marido quando ele tem convicção que ele é o bem mais precioso que você tem em sua vida. Quando necessário, reorganize suas atividades com boa vontade e alegria, com sorriso no rosto, a fim de auxiliá-lo. Seu marido fala assim, amor, vamos viajar comigo? Amor, vamos fazer tal coisa? Você pode me ajudar nisso aqui? Aí você tem o quê? Salão, vou fazer unha. Não, porque eu tenho... Não, vou. Ô, maravilhinda, vou ter que ajudar meu marido aqui. Será que a gente pode remarcar a unha para amanhã, de manhã? Ou hoje mais tarde? É porque meu marido me pediu para ir na casa da mãe dele com ele e eu tinha horário com você de unha agora. Mas a unha pode esperar, né? Eu vou com ele lá, porque eu vou honrar meu marido e eu faço a unha mais tarde. Então, combinado. 7 horas da noite eu tô aí. 5 horas da manhã, amanhã eu tô aí. Desmarca um compromisso. Coloque ele como prioridade. Fale dele positivamente na presença dos outros. Não fale mal do seu marido. Embora o que você vai falar é verdade. Ah, Rafa, mas é verdade mesmo? Mas ele faz isso mesmo? A gente não fala mal de marido na frente dos outros. Você não fica expondo os defeitos do seu marido. Ah, mas na célula, eu tava na célula, eu não posso desabafar. Não, não pode. Não pode. Se for para você criticar, se for para você expor, não faça. Vá para dentro do seu quarto, fecha a porta, vai orar o pai em secreto e expor pro pai. Porque o pai pode mudar ele. O pai muda os defeitos dele. Na roda de amiga, as amigas não podem. Na roda da cela, a cela também não pode. Se você precisar de ajuda, você vai procurar o líder em particular, o pastor no particular. Você não vai no meio de um churrasco. Não, porque meu marido é preguiçoso isso aí, ó. Dorme até 2 horas da tarde. Não lava uma vasilha na frente das pessoas. Denegrindo a imagem, colocando a estima dele lá embaixo. Que feiura. Se você é uma esposa que faz isso, deixa eu só ter uma coisa para te falar. Feiura. Ponto final. A gente não faz isso nem com um cachorro. Você não pega um cachorro e fica colando o focinho dele no chão. Você não vai fazer isso com seu marido. Bora recalcular essa rota, mulherada. Bora. Faça o que tiver ao seu alcance para que o seu marido tenha sucesso em atingir os alvos dele. Seu marido quer fazer um curso. Apoia ele a fazer um curso. Seu marido quer montar um negócio, apoia ele, ajuda ele. Ele tem um sonho, ajuda ele a alcançar os sonhos. Tem mulher que o marido fala assim, eu queria tanto ser mecânico. Mas você tá doido? Você tá doido? Você vai largar esse emprego ser mecânico? Ficar com a mão cheia de graxa? O marido fala assim, eu queria tanto viajar, eu tinha um sonho de comprar uma moto. Amor, vão vender brigadeiro, nós vamos juntar esse dia pra você comprar sua moto. Vou te ajudar. Eu faço os brigadeiros, você leva pro seu serviço para vender. Todo dia do brigadeiro nós vamos juntar para comprar essa moto sua. Vou te ajudar a realizar seu sonho. O marido vai, ele até apruma. Ele até apruma. É, gente. Considere os afazeres dele. Trabalho, lazer, as coisas que ele faz para Deus como mais importante que os seus. Outro, pense em maneiras específicas de ajudar o seu marido a atingir as metas dele. Por exemplo, levante cedo pela manhã para preparar um bom café da manhã. Antes dele sair para o trabalho, cuide em anotar os recados do telefone para ele, antecipe qualquer necessidade que ele possa ter a fim de alcançar um alvo, mantenha registros cuidadosos do dinheiro gasto durante a semana, né? Faça um orçamento doméstico. Então, o que ela fala? Pense em formas, maneiras de você ajudar seu marido nas metas. Às vezes ajudando a fazer um controle financeiro, anotando as despesas, ainda é ele que paga as contas, você pode fazer a gestão. A gente gasta tanto com gás, tanto com comida, tanto com a luz. Considere as coisas com as quais você está envolvida. Como essas coisas honram seu marido, peça a orientação dele. Ela coloca aqui, considere as coisas que você está envolvida. Leve em mente. Como que é? O que você está envolvido? O que você participa? Como que tudo isso que você está envolvido pode honrar seu marido? Pergunta para ele o que ele acha de você liderar uma célula. Pergunta o que ele acha de você fazer, sei lá, qualquer coisa. Pede a opinião dele. Tem mulher que é assim, aqui, toda terça-feira agora não conta comigo, não, que eu tenho um compromisso. O quê? Não, eu estou na reunião de oração da igreja. Agora eu faço parte do teatro. O marido tá nem sabendo. Pergunta o que ele pensa. Se importe com a opinião dele. Seja calorosa e gentil com a família dele, com os amigos dele. Tem mulher que não olha na cara dos amigos. Seu marido talvez não é cristão,
Aí ele gosta de beber uma cerveja e fazer um churrasco com os amigos. Você não vai ganhar seu marido para Jesus brigando, implicando e sendo chata. Receba os amigos dele sorrindo. Não, a mulher dele é boa. E ainda é crente, você acredita? Recebe nós com um sorriso de orelha a orelha, faz comida. E ainda é crente, você acredita? É assim que os amigos dele vai falar. A família dele vai olhar e falar assim, não, teve sorte, viu? Que ela é boa para ele. Faça e diga coisas que o animem e não o entristeçam, que da sua boca saia palavras que levem motivação e ânimo para o seu marido. Em vez de você ficar criticando, pondo defeito, jogando seu marido para baixo. Vista-se e faça sua maquiagem de modo atraente, que seja agradável ao seu marido. Por exemplo, o meu marido não gosta de maquiagem. Ele prefere que eu não use batom, que eu não use maquiagem. Eu uso assim, ó, num caso específico, só para dar um up. Mas normalmente o meu marido não gosta. Se o seu marido gosta, se arrume, passa um perfume. Seu marido olha e fala, não, mas você vai passar um batom? É porque ele gosta de batom. Passa o batom, se arrume. Quando o seu marido pecar, repreenda-o em particular e com gentileza. Se ele fizer alguma coisa errada, não grita na frente dos outros, não envergonha ele na frente dos outros. Seja gentil para falar que acho que não foi legal, não. Acho que você não devia fazer isso de novo, não. Encoraje-o a usar os seus dons espirituais no ministério. Se o seu marido tem talentos, se ele sabe tocar um violão, ô amor, vamos tocar um violão, vamos cantar para Jesus, aprende um louvor aí, ainda que ele não seja cristão, encoraje ele a usar os dons que ele tem. Perceba que assim como Deus é glorificado quando o homem o obedece, o seu marido ele é glorificado quando você obedece ele. Quando você cumpre o seu papel de esposa, honrando o seu marido ele é glorificado quando você obedece o seu papel. Para a gente fechar a nossa aula 5, eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido uma bênção. A Marta coloca aqui no finalzinho uma historinha, né, que ela coloca assim, a pergunta que sempre surge é, e se o meu marido não é cristão? Pergunta, gente, eu acho que essa pergunta de 100, ela é 80%. Meu marido não é crente, meu marido não serve a Deus, meu marido não cumpre o papel dele. Tá. E se ele não glorifica a Deus, lembro-me de uma história que uma vez minha avó contou sobre os pais dela. Aí aqui é uma história pessoal dela. Os pais da minha avó nasceram na época da Guerra Civil Americana. Aparentemente, a mãe da minha avó, a bisavó, era cristã, mas o meu bisavô não. Recordando o passado, minha avó disse que a sua mãe sempre queria agradar o marido. Para tanto, ela era gentil e meiga e cooperava em todas as mudanças de casa que faziam. Sua constante resposta aos pedidos dele era: sim, meu querido. Ela não reclamava e nem murmurava. Ela parecia seguir contente dentro dos planos dele. Ainda com as diferenças entre eles, ela respeitosamente dava-lhe suporte. Perguntei para minha avó como seu pai tratava sua mãe? E ela disse, ele a adorava. Bem, meu bisavô pode não ter glorificado a Cristo, mas minha bisavó o fez, magnificando seu marido, realizando o papel que Deus designou para ela fazer. Uma bênção especial para ela foi o modo como seu marido a tratou e a amou. Como você pode ver, uma mulher cristã pode fazer o que é certo e realizar o papel designado por Deus para ela, quer o seu marido cumpra ou não o papel dele. Então ela deixa aqui, né, a grande maioria sempre pergunta como viver tudo isso com o marido desse crente, né? Então ela traz, olha, eu tenho dentro da minha família o exemplo da minha avó, casada com um homem que não era cristão, e ela conseguiu sim cumprir o papel que Deus deu para ela fazer e glorificou o marido, né, honrando ele, servindo a ele. Pode parecer muita loucura narrar tudo isso no mundo que a gente vive hoje em 2024, né? Um mundo capitalista, um mundo onde a mulher tem ganhado voz e poder a cada dia que passa. Os desenhos animados estão mudando, o posicionamento da mulher em tudo está mudando, né? Hoje, mulheres lideram equipes de 1.000 homens em empresas. Então, a gente percebe que a cultura, ela anda contra a palavra de Deus, né? Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, ele fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente.
porque senão você vai se acomodar à sua cultura, acostumar, e você vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais pensar, perceber que a cultura está te conduzindo contra a palavra de Deus. Então, queridos, eu queria muito deixar aqui, né, uma reflexão, na verdade, um entendimento. Eu quero que você entenda o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus mostra, o que ela nos conduz, qual é o papel que Deus nos criou enquanto esposa. E ainda que seja muito difícil para você consertar aquilo que já está muito errado, que já está ruim, porque talvez você está pensando assim, se eu tivesse aprendido tudo isso antes, se eu tivesse esse entendimento que eu estou tendo agora. Ok, a gente não vive de passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo que é Cristo. Não dá para viver de passado. O passado ele tem que ficar lá atrás e você tem que prosseguir para um novo caminho. Hoje você pode mudar o agora. Você tem o agora para mudar agora. Você não tem nem o amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence. Você não sabe nem se você vai estar viva para fazer diferente 5 anos, 10 anos, 15, 30 anos, mas você tem o hoje. O hoje você pode ser gentil, o hoje você pode mudar comportamento, o hoje você pode melhorar seu tom de voz, o hoje você pode ser mais paciente, o hoje você pode aprender a olhar com ternura, né? Então, por isso que eu declaro tanto, muda eu, Senhor, muda eu. Porque se a mudança for dentro de mim, ela vai gerar consequências. Ore por esse capítulo, peça a Deus sabedoria. Ao final dessa aula, abaixe sua cabeça, inclina seu coração, pede perdão para Deus, pede o Senhor para poder te ajudar a enxergar o que dá para ser feito, né? Cada um vive um casamento, cada um vive um cenário. As que são solteiras, anota tudo, aprende para fazer certo, né? E eu espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida, que Deus possa falar ao seu coração e que você possa recalcular a rota. Eu encerro por aqui. Deixe seu comentário para mim falando qual foi a parte dessa aula que Deus mais falou ao seu coração e o que está acontecendo do lado aí. Eu tenho acompanhado os comentários pelo lado de cá. Deixe o seu like, que é o joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante para entregar para mais pessoas, né? E se inscreva no nosso canal. Continue a mentoria, não pare por aqui. Nós ainda temos muita coisa para falar, para estudar juntos, né? Então, assista às próximas aulas, coloque em dia as aulas passadas, né? Indique para suas amigas, para mais pessoas, para que a gente possa levar o conhecimento para o máximo de pessoas possível. Que Deus te abençoe, que a comunhão com o Espírito Santo e a graça de Jesus e o amor de Deus te alcance de uma forma extraordinária, que possa mudar a sua vida e recalcular a rota. Um grande beijo, fui!